A paz do Senhor, povo de Deus, sou a missionária Nilda, venho aqui nesta manhã com a palavra de Deus para o teu coração, já pedindo a você que deixe o teu joinha, você que não é inscrito ainda, se inscreve, você, aleluia, que é novo aqui, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a irmã que é da Itália, né? Ela comentou aí no canal, louvado seja o nome do Senhor. Também quero agradecer a Deus pela vida da Josete, do Rio de Janeiro, pela vida do irmão Ednil também, do Rio de Janeiro. Vocês que estão chegando agora, irmãos, coloquem aí de qual estado vocês são, tá bom? Para mim poder também estar orando pelos seus estados, pelos seus países, tá bom? Aleluia, pela tua nação, né? Em nome de Jesus. Então deixa aí o teu comentário, deixa aí o teu pedido de oração. Aleluia, eu quero agradecer a Deus, né? Por tudo. Pela graça, pela misericórdia, pelo o amor tão grande de Deus para com a nossa vida. João 3,16 diz: porque Deus amou, aleluia, o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, aleluia, para que todos aqueles que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então saiba nessa manhã que Jesus te ama, Ele marcou um encontro contigo nessa manhã para trazer uma palavra de vitória. Então nessa manhã o Senhor nos dá uma mensagem no livro de João, capítulo 3. Vamos meditar um pouco, fala sobre um homem chamado Nicodemos, amém? Nicodemos visita Jesus à noite, aleluia. Versículo de número 1 diz: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aleluia. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a voz, mas não sabe onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que dos que nós dizemos que sabemos e testificamos que vimos e aceitais o nosso testemunho, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres e não credes, como creis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Amém? Esta é a mensagem nessa manhã. E o Senhor confirma, né? Quando no começo aqui eu disse, João 3,16. E o Senhor fala no mesmo livro a qual eu estou lendo, no finalzinho, 3,16, né? O que o Senhor está falando conosco nessa manhã? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de você nessa manhã? O que o Senhor está falando ao meu e ao teu coração? Aleluia! Deus é tão fiel, Deus é tão maravilhoso que Ele fala e Ele mostra onde está o versículo. Aleluia! Que eu falando citei o versículo sem perceber novamente. Eu não sou muito boa para gravar versículo, mas ali sem perceber, cheguei no versículo. Foi o qual falei primeiramente aqui, João 3,16. Está no livro de João 3, onde Deus fala de um homem, né? Chamado Nicodemos. Aqui a Bíblia fala que esse homem, um dia, pela noite, ele
decidiu ter um encontro com Jesus. Não importa qual o momento, não importa qual é a hora, não importa se é de noite, se é de dia que você estiver ouvindo a palavra de Deus. Ele tem poder para transformar a tua vida. Esse homem que ele foi de noite, por que missionária? Porque esse homem era um homem bem conhecido, era um homem que andava com os fariseus, que vivia no meio dos fariseus. Então ele não podia ser visto andando com alguém, né, que seguia Jesus. Por quê? Porque iam falar mal dele, ia começar a questionar, ele poderia ter percas, né? E muitas pessoas não querem andar com Jesus, por quê? Porque vai ter que renunciar a algumas coisas, vai ter que ser visto, vai ter que ser lembrado, vai ter que ser corrigido. Então, muitas pessoas não querem seguir Jesus por medo de perder, por medo de ser visto. Então, esse homem aqui, ele tinha muito medo de ser visto pela sociedade, porque ele era um homem que tinha leitura, um homem que tinha conhecimento. Mas ali um dia ele sentiu o desejo de ir ter com Jesus, então ele foi à noite para que não fosse visto. Aleluia, Jesus. Então a Bíblia fala que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Era o quê? Príncipe dos judeus, mas estava com os fariseus. Estava no meio dos fariseus. Aleluia. Então, o Senhor está falando ao meu teu coração, não importa onde você estiver, nem qual é a hora. Jesus, ele está pronto para te receber, seja de noite, seja de dia, seja meio-dia. A única pessoa que você não marca a hora para falar com ele é Cristo. Deus sempre está de braços abertos para te receber. Versículo de número 2 diz: este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, ele sabia quem era Jesus. Por isso ele foi de noite. Ele disse que aqueles sinais só poderiam ser feitos por um filho de Deus, ninguém mais. Ele conhecia quem era Jesus, ele conhecia quem era Deus, ele só não seguia. Mas ele sabia que os sinais eram do céu. Mas ele não tinha a profundidade do céu como ele tinha das coisas terrenas. Ele sabia muito das coisas terrenas. Jesus vai dizer mais na frente que ele conhecia muito, ele tinha muito conhecimento da terra. Mas do céu ele não tinha conhecimento algum. Mas o mais importante ele já sabia, que era quem era Jesus. Então talvez você fale assim: missionário, eu não sei ler, eu não tenho muito conhecimento, eu não sou de uma igreja, eu não conheço nenhuma igreja, mas eu quero te dizer, você já fala de Jesus? É o suficiente. Você reconhece que ele morreu para te salvar? Já é o bastante para Deus escrever uma nova história da tua vida. Se você reconhece que Jesus veio, que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, já é o começo. Aleluia, Jesus. Já é o começo para Deus escrever uma nova história para você. Assim como esse homem. Ele conhecia, ele sabia que Jesus era filho de Deus por causa das obras. Ele disse: olha, ninguém pode fazer obras como tu. E só tu fazes essa obra, então é porque tu não é daqui, tu é do céu, tu é de filho de Deus. Que na terra não tem como. Era isso que ele estava querendo dizer. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Aí começou Nicodemo ficar intrigado, porque Jesus ele fala muito parábola, e a pessoa que é curiosa já quer se aprofundar, quer saber, porque é a parábola que Jesus fala aqui que deixa o povo curioso. Assim como Lucas. Lucas não era um de Jesus, mas de tanto ele ouvir falar as parábolas que Jesus falava, os milagres que Jesus fazia, as pessoas que testemunhavam, Lucas ficou apaixonado por Jesus, assim como Nicodemos. Por conta da obra, por conta da parábola que Jesus falava, Jesus diz: olha, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Então Nicodemos pergunta, Nicodemos já fica curioso:
Disse Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Olha a pergunta que Nicodemo faz para Jesus. Senhor, como pode ser isso? Como pode um homem já velho como eu nascer de novo? Como que é isso, Senhor? Jesus responde que Jesus é o maior professor, a maior sabedoria em pessoa e paciência é Jesus. Jesus é paciente, Jesus é amor. Jesus mais uma vez responde: na verdade te digo. Parece que eu ouço Jesus sentado, com aquela calma. E Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Mais uma vez Jesus fala, mas Nicodemos não entende. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não entende como que ele poderia fazer para ser um de Jesus. Aleluia. Jesus continua explicando: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter te dito isto. Necessário vos é nascer de novo. E Jesus continua dizendo: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, até então ele não estava discernindo o que seria que Jesus estava falando ainda. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Nicodemos ainda não estava entendendo. Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabeis isto? Então aquele homem era doutor, mas ele não sabia nada do Espírito. E ele continua insistindo, perguntando: mas como pode ser isso? Jesus torna respondendo: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falar de coisas terrestres e não creis, como creis vos se falar das celestiais? Então Jesus está falando: eu estou aqui o tempo todo, eu estou falando. Se eu falar de coisas terrestres, igual eu estou falando, você não está sabendo, não está reconhecendo, imagina se eu falar do céu. Imagina se falarmos das coisas celestiais. Aí Jesus continua dizendo: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. É como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Jesus está falando da morte dele. Jesus está falando que ele precisaria passar para ser levantado. 15. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então Jesus está falando da morte de cruz. Jesus está falando que ele precisaria morrer por todos. E aí vem o versículo 16, a qual eu li no começo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus estava falando para Nicodemos que era preciso Jesus morrer para que ele tivesse vida. E que assim como Jesus morreu, Nicodemos também tinha que morrer. Mas não a morte física, mas morrer a carne. Morrer para o mundo. Porque Jesus já estava se entregando a si mesmo por ele. Então o que ele precisaria fazer era renunciar o mundo, renunciar as práticas para viver para Cristo. Porque quem vive para Cristo, nova criatura é. O passado não faz mais parte dele, a não ser para testemunho. Aleluia. O Senhor diz lá em Romanos que, portanto, os que estáis em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então, se o inimigo está te condenando, é porque ele não sabe quem é você para Deus. Porque o próprio Deus diz: portanto, os que estáis, tem que estar. Portanto, os que estáis em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Não há condenação para o povo de Deus, os que estáis em Cristo. Porque nem todos que diz é de Israel é povo santo. Nicodemos era o quê? Do povo judeu. Era um do que andava, era príncipe
dos judeus. Mas o que? Estava com os fariseus. Não estava entendendo nada. Mas um dia ele teve o desejo de conhecer, ele teve o desejo de ir. Só que por ele não queria ser visto, ele foi à noite. Mas não importa qual horário. O importante é que Jesus estava lá e o recebeu. Então você não precisa marcar hora para falar com Cristo. Você marca hora para o advogado, você marca hora para o médico, você marca hora para falar com qualquer pessoa da sociedade que tem um cargo elevado. Mas para Jesus você não precisa marcar hora. Você pode ir de noite, meio-dia, de tarde, de noite, ele está sempre pronto. Deus está de braços abertos nessa manhã para te receber. Ele marcou um encontro contigo. E aqui Nicodemos, ele tem muita sabedoria da terra. Mas do céu ele não tem nenhuma. E Jesus fala por parábola. E nem por parábola ele está entendendo. E Jesus fala abertamente para ele que era necessário ele morrer. Mas não era essa carne aqui. Era necessário que ele morresse para o mundo. Que ele renunciasse o mundo para viver para Cristo. Deixar de viver as práticas da carne para viver as coisas celestiais. Era necessário que ele fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era necessário que ele fosse às águas e se batizasse para entrar no reino do céu. Por isso o Senhor deu uma ordem para os discípulos e disse: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. E quem não crê já está condenado. Não é Jesus que está condenando, é Ele próprio. Eu entendia diferente, eu entendia que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Não é será condenado, já está condenado. Por quê? Porque ele não crê. Porque o céu é só para quem crê. O Senhor disse: se crês, verás a glória de Deus. Então o céu não é para todos, o céu é para quem crê. Na verdade, Deus veio, Deus enviou o teu filho, veio para o mundo, mas o mundo não aceitou. Jesus não aceitaram Jesus. Então, o céu não é para todos, o céu é para quem crê, o céu é para quem quer, para quem busca, é para quem renuncia. Tem que ter renúncia. Porque se não tivesse renúncia, não precisaria ter céu. Se fosse para viver a vida da maneira que está, não precisaria do céu. O céu é lugar santo, é lugar de paz. É onde não vai haver dor, então você vai ter que pagar um preço. É onde não vai ter luto. Uma coisa tão boa como essa não pode entrar de qualquer maneira. Tem que renunciar às práticas, tem que renunciar ao mundo, tem que pedir perdão a Deus, tem que se consertar, tem que buscar mais do céu e menos da terra. Tem que mergulhar na presença de Deus. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, ele teve o desejo de ir ao encontro com Jesus, mas porém ele tinha vergonha de ir durante o dia, então ele foi à noite, mas mesmo assim o Senhor recebeu. Mesmo assim o Senhor recebeu de braços abertos e ainda explicou para ele. Aleluia, mesmo ele indo à noite. Porque se ele fosse durante o dia, ele ia ser mal visto por alguém, pela sociedade. E ele, como ele era um homem com certeza famoso, um homem letrado, muitos iam questionar, muitos iam apontar, muitos iam falar, muitos queriam saber por quê. E ele não estava pronto para responder, então ele preferiu ir de noite, quando todos estavam dormindo. Mas ele foi. E Jesus estava lá. Jesus sempre vai estar. No livro de Isaías diz que pode uma mulher esquecer do filho que amamenta, aleluia. Ainda que essa viesse a esquecer do filho, Deus todavia não esquece de ti. Ainda que todos te abandonem, mas Deus não abandona o teu povo. Deus sempre está de braços abertos para te receber, assim como ele recebeu Nicodemos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1 diz: Nicodemos era um fariseu, olha só, membro do Sinédrio. Os fariseus eram um grupo de líderes religiosos que foram classificados tanto por Jesus como por João Batista como hipócrita.
Olha só. Então Nicodemos era um fariseu. Mateus 3:7. Para obter mais informações sobre os fariseus, muitos deles sentiram ciúme de Jesus, porque o mestre enfraquecia-lhes. A autoridade desafiava suas opiniões, mas Nicodemos investigou e creu que Jesus tinha resposta para suas dúvidas. Ele, um professor erudito, foi a Jesus para ser ensinado. Não importa quão inteligente e bem educado você seja, é necessário ir até Jesus com uma mente e um coração aberto para aprender a verdade a respeito de Deus. Então a Bíblia fala que além de Nicodemos ser um fariseu, ele era um professor erudito. Mas ele foi com o coração aberto, mesmo que foi de noite, mas ele foi. Mesmo à noite, ele foi ter um encontro com Cristo. Então não importa qual seja a hora, nem o momento que você acha que talvez Deus não vai estar te ouvindo, Ele vai estar te ouvindo sim. Nicodemos sabia que se ele fosse durante o dia, ele ia ser apontado. Mas ele foi, ele teve o desejo. Ele desconhecia muito da lei, das letras, mas ele não conhecia de Jesus, só sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas até então, para chegar no reino do céu, ele não sabia qual era o caminho. Por mais que eles eram considerados doutores da lei, mas Jesus já tinha falado que eles eram um bando de hipócritas. Mas Nicodemos sentiu o desejo no coração. Então que nessa manhã você possa sentir o desejo, porque o Senhor fala que Nicodemos, ele abriu o coração, ele quis saber, ele foi ao encontro de Jesus para que Jesus explicasse melhor para ele como ele faria para entrar no céu, porque ele sabia que daquela maneira não tinha como. Mesmo ele sabendo tudo da lei judaica, mesmo ele sendo um fariseu, mesmo ele sendo um religioso, mas ainda faltava alguma coisa. Então se alguma coisa está ali faltando, não tenha vergonha de ir até Jesus. Porque Jesus fala aqui que, aleluia, Nicodemos era um fariseu, membro do Sinédrio. E a Bíblia fala que os fariseus eram um grupo de líderes religiosos que foram classificados tanto por Jesus como por João Batista. João Batista chamava eles de hipócrita na cara. João Batista chamava eles de raça de víbora. Porque era isso que eles eram. Eles eram um povo religiosos. E foram os religiosos que mataram Jesus. Então não seja religioso, seja crente. Crente é o que é missionário, crente é aquele que crê. Então se você crê, verás a glória de Deus. Não seja religioso, mas seja crente. Crente em quem, irmã? No homem não, crente em Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia fala que você vai ver lá em Mateus 3:7. Que se você quiser saber mais informações sobre os fariseus, muitos deles sentiram ciúme de Jesus porque o mestre enfraquecia-lhes. A autoridade desafiava suas opiniões, então Jesus debatia com eles frente a frente, e Jesus enfraquecia eles. Todas as vezes que eles vinham para derrubar Jesus, para envergonhar Jesus, Jesus tinha uma resposta. E eles saíam envergonhados. De todas as maneiras, eles tentavam apanhar Jesus, para derrotar Jesus. Mas foi eles que ficaram envergonhados, porque a própria Bíblia fala: se por um caminho ele vier, por 7 ele fugirá de ti. Quem é, irmã? O inimigo das nossas almas. O inimigo que usa o homem, que usa o ser humano para te envergonhar, para te enfraquecer. Então esteja na palavra, esteja certo que Deus está contigo. Aleluia, Jesus. Deus não fez acepção de pessoas, ele abraçou Nicodemos, ele explicou para Nicodemos o que precisaria, porque Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Aleluia. Então não importa qual seja a hora, vai ter com Jesus. Aleluia. Jesus diz: glória a Deus. Muitos deles sentiam ciúme de Jesus porque o mestre enfraquecia-lhes. A autoridade desafiava suas opiniões. Mas Nicodemos
Mas Nicodemos investigou e creu que Jesus tinha resposta para as suas dúvidas. Ele era um professor erudito, foi a Jesus para ser ensinado. Olha que maravilha! Olha que humildade desse homem. Ele foi até Jesus para ser ensinado, mesmo ele sendo professor. Então, não importa quão inteligente e bem educado você seja, é necessário ir até Jesus com uma mente e um coração aberto para aprender a verdade a respeito de Deus. 3:1 diz: Nicodemos foi a Jesus pessoalmente. Apesar de poder enviar um de seus assistentes, queria examinar Jesus por si próprio para separar os fatos dos rumores. Talvez tenha ido encontrar-se com Jesus à noite porque receasse a opinião de seus companheiros fariseus a respeito de sua visita. Mais tarde, quando entendeu que Jesus era verdadeiramente o Messias, falou corajosamente em defesa dele. Glória a Deus! Estou sentindo a presença de Deus. Como Nicodemos, devemos ter nossa experiência pessoal com Jesus. Os outros não podem fazer isso por nós. Então, se crermos que Ele é quem diz ser, estaremos dispostos a falar a seu favor. Então, assim como Nicodemos, meu tempo está acabando, eu quero aqui deixar essa mensagem para você. É preciso você ter uma experiência com Jesus. Não fica só de ouvir falar, mas vá até Jesus, tenha uma experiência, conversa com Ele, pergunta para Ele. Tira as suas dúvidas.